história ela será lida de maneira bem rápida para nós ganharmos tempo. Mas preste atenção, memoriza essa narrativa dessa história. Os irmãos encontraram? Marcos capítulo 2 fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram pelo ele conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Pai querido, em nome de Jesus, pela graça do Teu Espírito Santo, nos concede a iluminação da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos despertando quanto à nossa missão. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e nos podem estar acertados. Meus queridos, repitam comigo uma frase que será o tema da nossa mensagem esta noite. É só uma técnica de memorização para você nunca mais esquecer da mensagem. Repita comigo assim: cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Glórias ao Senhor Jesus. Meus queridos, todos nós sabemos que nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. Quando se fala em fazer missões, a primeira coisa que nos vem à mente é o missionário do campo, né? É aquele que é enviado para outro país, para o campo missionário. Isso faz parte de fazer missão. Mas fazer missão é tão somente você conduzir as pessoas até Jesus. É você pregar o Evangelho, conduzindo essas pessoas até a Cristo. E o texto que nós lemos fala de 4 jovens que sugerem para nós todo o contexto que eles tinham um amigo. E esse amigo, ele era paralítico. E quando nós observamos a narrativa desse texto, nós vamos aprender algumas lições muito importantes acerca desses 4 amigos. Porque esses 4 amigos colocaram no seu coração uma missão. Qual era a missão desses 4 amigos? Conduzir aquele amigo paralítico até Jesus. Para quê? Para que aquele amigo paralítico fosse curado. Colocaram essa missão em seus corações. E agora eles iriam cumprir essa missão, custasse o que custasse. O que é que nós aprendemos? Então vamos nessa noite extrair algumas lições práticas da missão desses 4 rapazes, porque eles colocaram a missão no coração e cumpriram essa missão. E essa missão que eles cumpriram mudou a vida desse amigo paralítico. Nunca mais a vida desse paralítico foi a mesma. Por quê? Porque 4 amigos cumpriram a missão de conduzir aquele amigo paralítico até a Cristo. Por isso que cumprir a minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, cumprir a sua missão de conduzir alguém a Cristo, pode mudar a vida do seu parente, do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, seja lá quem for. Quando nós cumprimos a nossa missão, isso pode mudar a vida de alguém. E esses 4 amigos cumpriram essa missão. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar? A primeira lição que nós tiramos aqui é que esses 4 amigos, eles não negligenciaram a situação daquele paralítico. E qual era a situação desse paralítico? Qual
esses 4 rapazes, primeiro que era uma situação de inércia, como paralítico, ele não conseguia se movimentar, se deslocar, era uma situação de dependência, ele dependia dos amigos para tudo, até mesmo para fazer as suas necessidades mais íntimas, ele precisava da ajuda de alguém. Ele estava numa situação de escravo da sua condição. Esses 4 amigos, quando colocaram nos seus corações cumprir essa missão, porque certamente eles ouviram falar sobre Jesus, ouviram falar que havia um tal de um Jesus que curava os enfermos, que curava os cegos, curava os mudos, os surdos, levantava paralíticos, e eles colocaram em seus corações: nós vamos te levar até Jesus, porque nós não estamos aguentando ver a situação que você está. Era um jovem dependente, inerte e escravo da sua própria condição, mas esses 4 amigos resolveram cumprir uma missão. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa é a situação de muitos que estão aí fora. Talvez não seja a situação de um paralítico físico, mas a situação de um paralítico espiritual, de alguém que não consegue andar na presença do Senhor. Muitos estão numa situação de inércia espiritual, outros estão numa situação de escravo do pecado, escravo da sua condição de vícios, escravo da sua condição de pessoa que não consegue se libertar do seu pecado, e você já tem uma missão. E se você cumprir a missão de conduzir essa pessoa até Cristo, você pode mudar a vida dessa pessoa. Essa pessoa pode sair da sua vida de inércia, de escravidão do pecado e se converter ao Senhor Jesus. Mas para isso, você precisa cumprir a sua missão. Desde o início do culto, nós percebemos que o Espírito Santo estava confirmando essa palavra. Quando os irmãos cantaram, quando o pastor falou aqui sobre o apóstolo Paulo, tudo isso está relacionado ao quê? A você cumprir a sua missão. Não importa se a pessoa é ruim, não importa se a pessoa não presta, não importa se a pessoa não vale nada. O seu dever é cumprir a sua missão, porque cumprir a sua missão pode mudar a vida dessa pessoa. Primeira lição: eles não negligenciaram a situação daquele amigo. Nós vamos te levar até alguém que poderá resolver o seu problema. Será que você tem cumprido a sua missão? Será que você tem levado aquele amigo do trabalho, da faculdade, do seu vizinho, do seu parente? Será que você tem cumprido a sua missão de conduzir até Cristo? Não tem jeito, não adianta sim, porque quem vai convencer não é você, quem vai convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem o papel de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Tudo o que temos que fazer é o quê? Cumprir a nossa missão. Vamos repetir? Cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. E por que você não cumpre a sua missão? Por que você não cumpre essa missão? Outra coisa que eu aprendo aqui é que aqueles 4 amigos, além de não negligenciar a situação daquele amigo paralítico, eles também não negligenciaram a missão que estava diante deles. Qual era a missão? Levar aquele homem até Cristo. Mas para isso, aquele homem precisava ser carregado. Ele precisava ser levado, porque ele era paralítico. Alguém tinha que levá-lo. Então esses 4 homens não negligenciaram essa missão. Colocaram esse amigo numa espécie de uma maca daquela época e conduziram aquele amigo até a Cristo. Porque chegando ali, eles sabiam que o único que poderia resolver o problema do amigo era o Senhor Jesus. Ninguém mais poderia fazer nada por aquele amigo deles. Mas eles então, com essa missão em seus corações, eles levam aquele homem até Jesus. Não se importaram com o peso. Juntaram os 4, colocaram aquele paralítico amigo numa espécie de maca e conduziram ele até onde Jesus estava. Não sabemos qual foi o percurso que fizeram, quanto tempo demoraram, mas o importante é que eles não negligenciaram a missão que estava diante deles. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim, para você, para nós hoje: será que você tem negligenciado a missão que Jesus colocou na sua mão? Não é uma missão só dos pastores, não é uma missão só dos obreiros, é uma missão da igreja. Desde o momento que
e cumprir essa missão. E cumprir essa missão não é apenas pregar aqui no púlpito. Cumprir essa missão não é apenas virar um pregador como todos somos, não. Cumprir essa missão é lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na fila do banco, dentro do ônibus, no avião, no aeroporto, na rodoviária, aonde quer que você estiver, você pode cumprir essa missão. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo para te ajudar a cumprir essa missão. Estamos negligenciando ou cumprindo essa missão? Terceira coisa que eu aprendo, primeira coisa, eles não negligenciaram a situação daquele paralítico. Não negligencie a situação das pessoas que estão aí fora escravizadas pelo pecado. Muitos não prestam, é verdade. Muitos não valem nada, é verdade. Muitos são ruins, é verdade. Mas eles estão numa situação que pode mudar se você cumprir a sua missão. Segunda coisa que aprendemos, eles não negligenciaram a missão. Terceira coisa, essa missão iria exigir desses 4 homens algo muito importante. A primeira coisa que essa missão iria exigir desses 4 homens era que eles tivessem uma atitude de fé e de misericórdia. Se eles não tivessem uma atitude de fé e uma atitude de misericórdia, de ver o amigo naquela situação, eles não cumpririam essa missão que eles tinham colocado em seus corações. Muitas vezes nós deixamos de cumprir a nossa missão. Primeiro, porque não temos atitude de fé. Nós olhamos para a pessoa que foi dito aqui, olhamos para a pessoa e dizemos: não adianta, não tem jeito, ele é escravizado pelo vício, ele é escravo do pecado, ele é isso, ele é aquilo outro. Não adianta falar, não adianta pregar, não adianta falar nada. Isso é atitude de quem não tem fé. E muito menos misericórdia. Por quê? Porque essas pessoas estão caminhando para a condenação eterna. Mas esses 4 amigos aqui, desde o momento que colocaram essa lição em seus corações, eles tiveram uma atitude de fé e levaram esse homem até Jesus. Eles tiveram uma atitude de misericórdia, porque olhavam para os seus amigos, para o seu amigo, e não aguentavam ver a situação daquele amigo, daquele jeito ali, dependente, inerte, escravo da sua condição. Eles tiveram fé e tiveram misericórdia e tiveram uma fé tão grande que quando eles chegaram perante Jesus, Jesus nem considerou a fé do paralítico, mas considerou a fé deles. Jesus vendo a fé deles, não é nem a fé do paralítico, tamanha era a fé daqueles homens. E que tipo de fé era deles? Qual era a fé que Jesus viu naqueles homens, que agradou Jesus e que levou Jesus a curar aquele paralítico? Primeiro tipo de fé que aquele homem tinha, que aqueles homens tiveram, que era uma fé como de vencer, capaz de vencer a resignação. Eles não aceitaram a situação do amigo. Eles não aceitaram aquela situação de ver o amigo daquele jeito, naquela situação ali. Mas, porém, eles também não se revoltaram contra Deus. Como alguém prega aí, você tem que se revoltar contra Deus. Você não pode aceitar a situação e você tem que se revoltar contra Deus. Não, eles não aceitaram a situação, mas não se revoltaram contra Deus. O que eles fizeram? Tiveram uma fé capaz de vencer aquela resignação e levaram, buscaram ajudar aquele amigo, buscaram levá-lo até Cristo. Será que a fé que você está tendo é uma fé que vence a resignação? Será que a fé que você está vendo é uma fé de revolta ou é uma fé de levar o seu amigo, o seu parente, alguém que você conhece, que você sabe que está escravizado até a Cristo? Esses 4 amigos tiveram uma fé de vencer aquela resignação. Vamos repetir? Vamos repetir de novo? Cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. Então cumpra a sua missão. Pregue o Evangelho. Não se preocupe se vai dar resultado ou não, porque isso é papel do Espírito Santo. Como era a fé desses 4 amigos? Primeiro, era uma fé de vencer a resignação. Segundo, era uma fé vibrante, acompanhada de obras. Sabe o que esses 4 amigos entenderam? Eles não podiam fazer um milagre, mas eles podiam levar aquele amigo até onde quem podia fazer o milagre. Eles não podiam levantar aquele homem naquela maca, não podiam
podiam levar aquele homem a quem tinha poder para curá-lo. E foi exatamente isso que fizeram. Sabe o que é isso? É uma fé vibrante, acompanhada de obras. Eles creram que Jesus podia fazer, mas não ficaram parados. Eles levaram aquele amigo até Jesus, para que Jesus pudesse fazer. Quem sabe o seu amigo está escravizado, o seu parente está escravizado. Você tem uma fé que Jesus pode salvá-lo. Você tem uma fé que Jesus pode libertá-lo, mas você não está cumprindo a missão. Não basta apenas você crer que Jesus é capaz de fazer isso, mas você precisa fazer alguma coisa, levar essa pessoa até Cristo, para que Cristo possa operar o milagre na vida dele. E foi assim que aconteceu conosco. Esse é o tipo de fé que esses 4 amigos tiveram. Essa fé também era uma fé, além de ser uma fé de vencer a resignação, além de ser uma fé vibrante, acompanhada de obras, era também uma fé marcada pela determinação. Sabe por quê? Andaram, caminharam, carregando aquele amigo na maca. Quando chegaram aonde Jesus estava, uma grande multidão estava do lado de fora e do lado de dentro. Diz a Bíblia, numa linguagem mais atualizada, que não havia espaço para mais ninguém dentro da casa. E agora, como é que eles iriam levar aquele amigo até Jesus? Como iriam trazer aquele amigo até Jesus? Não tinha como passar pela multidão. E ninguém queria dar licença, ninguém queria sair do lugar. Não havia espaço nem para se mexer. É aqui que entra a fé marcada pela determinação. Quando eles viram que não tinha como passar pela multidão, sabe o que fizeram? Diz a Bíblia que subiram até em cima da casa, fizeram um buraco no telhado que estava ali e desceram aquele homem ali pelo buraco. Sabe por quê? Eles estavam determinados a sair dali com seu amigo curado. Eles poderiam ter desistido do caminho ali quando viram aquela multidão. Eles poderiam dizer assim: olha, meu amigo, nós amamos muito você, nós gostamos muito de você, nós fizemos o que pudemos, trouxemos você até aqui, mas olha a multidão, olha quanta gente tem aí, olha, sinto muito, por mais que nós queiramos ver você curado, não vai ter jeito, não vai ter como chegar até Jesus, olha, vamos voltar para casa, porque infelizmente não vai dar, fizemos o que nós pudemos fazer. Não, eles estavam possuídos de uma fé capaz de vencer a resignação, eles estavam possuídos de uma fé vibrante, acompanhada de obras, eles estavam possuídos de uma fé marcada pela determinação. Aquilo não foi impedimento para eles, eles prosseguiram, porque estavam determinados a sair dali com seu amigo curado, eles não desistiram. Mas a pergunta que fica é: e se eles tivessem desistido? E se eles tivessem dito tudo isso que eu falei, olha, vamos voltar, porque não vai dar? O amigo deles continuaria paralítico, voltaria para casa mais frustrado, mais arrasado que estava. Mas não, a fé que eles possuíam era uma fé marcada pela determinação. Cavam no buraco e descem aquele homem até a presença de Jesus. Será que você tem essa fé de determinação para ver o seu parente, o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho salvo, liberto? Ou a sua fé já acabou? Ou você já desistiu? Ou você acha que não adianta mais? Não! Cumprir a sua missão pode mudar a vida dessa pessoa que você está querendo que seja mudada. E talvez não mudou porque você desistiu, porque você parou. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: prossiga cumprindo a sua missão, porque a sua fé vai trazer a libertação e a salvação para aquele que você está buscando. E é maravilhoso que eu continuo aprendendo com essa narrativa, porque a missão desses homens não seria uma missão feita sozinho. A missão desses homens seria uma missão em parceria. Eram 4, se juntaram e levaram o amigo até Jesus. Mas a missão deles era levar aquele homem até Jesus. Daqui para frente agora veio uma parceria. A missão deles era uma missão que era realizada em parceria. Primeiro, era uma missão realizada em parceria com Jesus. Conforme eu disse aqui, eles fizeram tudo o que puderam. A partir daquele momento em que eles, determinados, subiram ao telhado, desceram a cama até Jesus, a partir
partir daquele momento agora era o Senhor Jesus. Conseguiram cumprir a missão, foram determinados, venceram os obstáculos, opuseram a multidão, desceram a cama, agora está perante Jesus. É como se dissesse, meu amigo, daqui para frente agora é com Jesus. E era ali maravilhoso, por quê? Porque realmente agora Jesus faria a parte dele. E sabe o que Jesus fez? Quando desceu aquele rapaz ali para os 4, Jesus começou a fazer algo maravilhoso. Porque quando Jesus vê a situação daquele paralítico, os 4 agora apenas assistiram, porque não podiam fazer mais nada. Tudo que puderam fazer fizeram com determinação, fizeram com fé, fizeram com coragem, persistiram. Agora era só com Jesus. Jesus então, quando olha para aquele homem, a primeira coisa que Jesus vai fazer, Jesus vai tratar o lado emocional daquele paralítico. Porque Jesus sabia que aquele paralítico estava arrasado, estava frustrado, desanimado, tanto que Jesus nem olhou a fé dele, olhou a fé dos 4 homens que o levaram. E Jesus virou-se para aquele paralítico e disse: olha, filho, tem bom ânimo. O que é isso aqui? É Jesus trabalhando primeiramente o emocional daquele homem. Ele precisava de uma palavra de ânimo, porque com certeza aquele homem estava sem esperança, estava frustrado, e Jesus sabia disso. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, não se preocupe, porque você vai sair daqui curado, você vai sair daqui andando, você vai sair daqui saltitando. Portanto, tenha bom ânimo, fique animado, não fique desanimado. Quando você consegue trazer alguém até Jesus, quando você cumpre a sua missão, você traz alguém até Jesus. Essa pessoa vem até Jesus completamente arrasada, completamente frustrada, outras angustiadas, outras aflitas, outras desesperadas. Mas quando você consegue levá-las até Jesus, Jesus trabalha o emocional dessas pessoas. Jesus traz alegria para essas pessoas. Jesus traz ânimo para essas pessoas. Jesus traz força para essas pessoas. Jesus dá novo sentido de vida para essas pessoas, porque esse é o papel do Senhor Jesus. Mas isso foi feito por quê? Porque 4 homens cumpriram as suas. Vamos repetir? Cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. E você está cumprindo a sua missão? Você está cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho? Então Jesus agora trabalha o emocional daquele homem, os 4 amigos apenas assistindo. Jesus na sequência agora, depois de tratar o emocional, para dar uma esperança para aquele paralítico, porque o que ele precisava agora é de uma esperança de que a sua situação vai mudar. Tudo que as pessoas querem aí fora é um pouquinho de esperança. Tudo que as pessoas querem fora é uma esperança que a coisa vai mudar. E você tem essa esperança, você possui essa esperança, porque conforme diz o apóstolo Paulo, Cristo é a nossa esperança. E você pode oferecer essa esperança para as pessoas, mas para isso você precisa cumprir a sua missão. Jesus trabalha o emocional daquele paralítico. Depois de trabalhar o emocional, Jesus agora vai tratar do lado espiritual do paralítico. E ele vai virar para aquele paralítico e vai dizer: perdoado estão os teus pecados. Antes da cura do corpo, Jesus trata do emocional. Antes da cura do corpo, agora Jesus, ele vai tratar do espiritual. Por quê? Porque Jesus primeiro tinha que curar a alma daquele homem. A paralisia dele era apenas uma consequência, um sintoma do pecado. Por isso Jesus agora vai curar a causa daquela paralisia, que era o pecado. E por isso Jesus vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus, ele trabalha o emocional, mas ele também trabalha o espiritual, salvando a alma, dando o direito de salvação às pessoas. Quando você traz alguém até Jesus, é isso que Jesus faz. Ele trabalha o emocional, não trabalhou o seu. Quando você conheceu Jesus, é porque alguém te levou, e você não estava desesperado, angustiado, aflito, triste por alguma situação, arrasado, alguns até mesmo pensando em se matar, tirar a própria vida, porque estavam desesperados. Mas alguém cumpriu uma missão, levou você até Jesus, e você foi sarado emocionalmente, você foi sarado
vida de alguém. Jesus tratou do lado espiritual daquele paralítico. E Jesus continuou fazendo tratamento. Trato emocional, trato espiritual. Os 4 amigos só observando porque não podiam fazer mais nada. Agora era com Jesus. E Jesus agora vai tratar com os religiosos. Versículos 6 ao 9. Porque os religiosos, quando Jesus disse que perdoados estão os seus pecados, aqueles religiosos começaram a pensar: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é esse homem? Ele está achando que é Deus? E aí Jesus então vai mostrar para aqueles religiosos que ele era filho de Deus, que ele não tinha poder não apenas para perdoar pecados, mas para curar. E ele vai dizer na linguagem de hoje: olha, qual é mais fácil dizer para ele? Perdoar estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora que eu tenho o poder não apenas de perdoar pecados, mas eu tenho o poder de curar esse homem. E ele se virou para aquele e disse: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a palavra do Senhor que na mesma hora aquele paralítico levantou, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Por quê? Porque alguém cumpriu a missão de levar aquele homem até a pessoa de Jesus. Você está cumprindo a sua missão. Cumprir a sua missão pode mudar a vida de alguém. Que coisa maravilhosa! Eles cumpriram a missão. Toda a missão que eles fizeram ali foi uma missão realizada em parceria com Jesus. Por quê? Porque fizeram a parte deles. Levaram o paralítico até Jesus. Mas chegando até Jesus agora não competia a eles, porque eles não tinham poder. Olha, a missão de pregar o Evangelho, você está fazendo ela, cumprindo ela, é em parceria com Jesus, é em parceria com o Espírito Santo. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não tenho nem um português direito, o que importa é isso? Você está em parceria com Jesus, você está em parceria com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te autoriza, é o Espírito Santo que te reveste poder, é o Espírito Santo que te dá palavras, é o Espírito Santo que te dá autoridade. Você está cumprindo a missão, não é em parceria com o maior teólogo da terra, não é em parceria com o PhD em divindade, não. Você está cumprindo a sua missão em parceria com Jesus. E Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus, e Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus. Então você tem todas as ferramentas para você cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. E por que você não está pregando? Por que você não está cumprindo a sua missão? Cumprir a sua missão pode mudar a vida de alguém. Para terminarmos, toda aquela missão realizada em parceria com Jesus foi uma missão vitoriosa, porque eles fizeram em parceria com Jesus. Talvez você está querendo cumprir a sua missão em parceria com seus próprios conhecimentos. Talvez você está querendo cumprir essa missão em parceria com a sua própria inteligência. Não, cumpra a missão em parceria com Jesus, porque o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua capacidade não vai curar os enfermos, não vai expulsar os demônios, não vai fazer milagre, mas Jesus faz, Jesus liberta, Jesus opera, Jesus, Ele traz libertação. Aquele homem chegou deitado e saiu dali em pé, porque alguém cumpriu a missão. Aquele homem chegou ali carregado e agora ele vai embora andando, glorificando, saltitando, exaltando a Deus. Aquele homem chegou ali escravo de uma situação, dependente, mas agora saiu dali livre daquela situação. Aquele homem entrou ali triste, mas agora saiu feliz, saiu alegre. E essa é a mensagem para todos que estão aqui nessa noite. Levanta-te para cumprir a tua missão, porque cumprir a tua missão pode mudar a vida de alguém. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar em pé. Eu tenho o costume de dizer que eu não sou açougueiro para encher linguiça, eu vou até onde o Espírito Santo dá. E nessa noite, o Espírito Santo está falando para você: cumpra a sua missão de pregar o Evangelho, porque o resto Ele vai fazer. Porque cumprir a sua missão pode mudar a vida, repito, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, do seu patrão. Cumprir a sua missão pode mudar a vida de alguém. E aquele homem foi levado
transformada, porque 4 amigos resolveram cumprir a sua missão. Nós vamos ouvir um louvor agora. Um cantor que eu esqueci o nome aqui, ele sabe quem é ele. E durante esse louvor, se você até então não tem cumprido a sua missão, só porque você não é um pastor, só porque você não é um presbítero, só porque você não é um diácono, só porque você não é um grande pregador, só porque você não é um grande cantor, não é uma grande cantora, deixa isso de lado, porque pregar o evangelho não está condicionado à função, não está condicionado ao ofício, não está condicionado a cargo ou a título. Pregar o evangelho é uma missão de todos nós, e cumprir a nossa missão pode mudar a vida de uma pessoa. Cumpra a sua missão. Vamos ouvir esse louvor. Durante esse louvor, desça o Espírito Santo e aplique essa palavra no seu coração. Diga: Senhor, eu quero a partir de hoje cumprir a minha missão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitas almas estão perecendo. Oh, glória a Deus. Louvor maravilhoso, hein? Sem a salvação estão Desejo, para não morrer sem salvação, você tem que cumprir a sua missão. Se você cumprir a sua missão, essas almas não vão morrer sem salvação, porque cumprir a sua missão pode salvar a vida dessas pessoas. fingimos que não vemos. Glória a Deus. Grandes escuros e congressos, Glória ao nome do Senhor Jesus. em poder, em progresso, Exaltado é o nome do Senhor Jesus. mas a prioridade Glória a Deus. tem sido o nosso próprio sucesso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se Deus te prospera, não é só para o seu enriquecimento. Para você cumprir a missão. Deus tem muitas formas para você. Ele tem feito você prosperar. Não é para você enriquecer, é para você cumprir a missão. Porque o seu dinheiro pode mudar a vida dessa terra. Mas cumprir a sua missão de pregar o evangelho pode mudar a vida da pessoa para a eternidade. Então cumpra a sua missão.
para terminarmos uma experiência pessoal que eu tive nos anos de 2008, mais ou menos, quando eu trabalhava numa empresa de transportadora. Não vou xerifar dessa empresa. Eram 21 horas de uma sexta-feira, quando um motorista de uma carreta nos procurou no xerifado para pegar a nota fiscal e seguir para o seu destino, que era em Montes Claros. E eu percebi no semblante daquele motorista que ele estava angustiado, aflito por alguma situação. Veja a importância de cumprir a missão que pode mudar a vida de uma pessoa. E eu perguntei para ele: está tudo bem contigo? Quando eu perguntei que estava tudo bem com ele, ele começou a chorar. Eu chamei ele para dentro, eu fui mais profundo e comecei a conversar com ele. E ele começou a abrir o seu coração, contando toda a situação que ele estava passando. A mulher tinha abandonado, tinha largado ele estava angustiado, aflito, estava querendo até mesmo acabar com a sua própria vida. Eu tinha duas opções: ou eu cumpria a minha missão, ou eu simplesmente ouvia aquele homem e despedia ele. Mas eu cumpria a minha missão. Fortalecido pelo Espírito Santo, eu comecei a conversar com aquele motorista e mostrar para ele que havia uma esperança para ele, que havia alguém que poderia mudar completamente a vida dele. E ele disse: Luiz, será que há? Ah, sim, meu amigo, Jesus pode mudar a sua vida. Comecei a conversar com ele. No final ali fiz o apelo, ali eu e ele. Ele aceitou Jesus como Salvador, chorando, dizendo: olha, Luiz, se Jesus pode mudar a minha vida, então eu quero que ele mude a minha vida essa noite. Orei com ele ali, ele chorando com as lágrimas, levantou-se mais aliviado, pegou a nota fiscal, um semblante completamente diferente, pegou a carreta e foi embora para Montes Claros. Quando foi 22h30 mais ou menos, eu recebi um telefonema no almoxarifado da Polícia Rodoviária Federal, dizendo: olha, queremos falar com o responsável de Guaraguara. Mas eu sou o responsável. Olha, São Luís, aconteceu um acidente com a carreta de vocês, e aqui no trecho tal da BR-040, e a situação é que o motorista dessa carreta, ele ficou completamente estraçalhado e morreu nesse acidente. Quando ele falou o nome do motorista, era o mesmo motorista que eu tinha pregado para ele. Eu caí de joelhos chorando: louvado seja o nome do Senhor, porque eu cumpri a minha missão. Ele morreu, mas morreu salvo e foi se encontrar com o Senhor Jesus. Cumprir a sua missão pode mudar a vida de alguém, e não cumprir a sua missão pode mudar para pior a vida de alguém. Então cumpra a sua missão, porque Jesus está nessa parceria com você para você cumprir a sua missão. Se tiver alguém aqui essa noite que não aceitou Jesus como Salvador, você foi convidado